Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, diga comigo, Cristo é a minha vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em... Vou ler de novo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso significa que a palavra de Deus diz para mim e você: quando esse Cristo, quando essa natureza divina se manifestar em você, essa glória, esse governo, essa cultura, essa mentalidade vai se manifestar em glória. Por que ele fala em glória? Porque o trono do Pai é a glória. Então você vai ministrar numa dimensão de governo, num ambiente de glória, mais do que a unção. Colossenses diz: quando se manifestar. Qual que é o propósito, querido, da igreja? Qual que é o propósito pelo qual hoje eu e você estamos sentados aqui? É que Cristo nos deixou um grande propósito: liberar a vida Zoe a toda criatura. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que está dentro de mim, diga, o que está dentro de mim, isso eu te dou. O que está dentro de você? O que temos para dar para uma geração? O que temos para dar? Eu não tenho nada. A única coisa que há dentro de mim é uma natureza divina. Isso significa, querido, que o próprio Deus, Ele imparte uma vida dentro de nós. E como resultado disso, Ele converte o homem a ser um filho de Deus. O velho homem, o homem adâmico, ele não tem os elementos de Deus. Mas uma nova criatura, ele tem os elementos de Deus. Vocês estão entendendo? Vão comigo em 2 Coríntios. Essa primeira etapa eu quero ler muito a Bíblia com você. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Preste atenção. Não há mais tempo para você perder tempo em você ser uma alma vivente. Ou você decide ser uma nova criatura, e que essa natureza divina flua através de você. Porque se a natureza divina não fluir através de você, você não consegue ser um sacerdote na tua família. Olhe para mim. Posso usar a tua esposa como exemplo? Vocês dois, por favor, fiquem de pé. Por favor. Aqui está o marido, aqui está a esposa. Ele sabe os problemas que a sua esposa tem. Ele quer uma mudança numa atitude da sua esposa. Mas não adianta ele chegar para a esposa dele e dizer: olha, você tem que mudar, olha, você... Não vai gerar nela nada. Ou dizer, ou ele depositar conhecimento. A Bíblia diz que você não vai mudar nada. Mas se a natureza de Cristo fluir através dele, e quando ele conversar, ela não vai ver o esposo, vai ver Cristo. E quando o Zoe, quando ele ministrar o Zoe, por isso que eu digo, maridos, ministrem Zoe para suas esposas. Mas quando ele conversar com sua esposa, quando ele orar com sua esposa, ela não vai receber uma palavra do seu marido, ele vai receber uma vida abundante. E esse fluir do Zoe vai dizer: amor, me perdoa. Esse fluir do Zoe vai revelar uma reconciliação. Esse fluir do Zoe vai liberar um entendimento. Esse fluir do Zoe faz que ele exerça uma função sacerdotal e ela exerce uma função de edificação.
Porque uma mulher sábia edifica a sua casa. Ele chegar e vomitar, para de vomitar nas pessoas. Ele chegar e dizer, a Bíblia diz, é que você não tinha conhecimento, não resolve nada, não muda nada. Mas se ele ministrar, porque o zoe, querido, não é por força, o zoe é pelo Espírito. Porque não é por força, é pelo Espírito. E um dos requisitos que o pai vai dizer para o marido, ministre em amor. E quando ele orar por sua esposa, por seus filhos, a natureza divina vai se manifestar. E haverá restauração nesse lar. Sobre qual perspectiva você quer levar o Evangelho? Se ali Cristo está dizendo, se esse Cristo se manifestar, então vai vir uma glória. E essa glória vai proteger a tua família. Essa glória vai proteger a tua geração. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Jesus? A resposta para o mundo não é dizer o branco, branco, amarelo. As pessoas estão cansadas. Quando você chega, cara, eu já sei dos meus problemas. Tudo que você está me dizendo eu já sei. Tá. No que você está me ajudando e me dizer aquilo que eu já sei? Você só está me recordando aquilo que eu sou, pronto, então me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de vida. Vamos ter compaixão. Temos que parar de ministrar com julgamento. Será que nós somos bons suficientes para dizer, olha, você tem que mudar? Não. Tem que fluir através de mim uma natureza divina. E Cristo é amor. Diga comigo, Cristo é amor. Qual que é o propósito da vida Zoe? Vá comigo em Hebreus capítulo 13. Em Hebreus 13. Vamos ler o versículo 21. Perdão, antes de ler Hebreus, eu quero que a gente vá em Lucas 4. Deixa eu dar uma introduçãozinha numa coisa interessante. Em Lucas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 em diante. Lucas capítulo 4. Versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se a todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ler. Cristo tinha a vida Zoe dentro dele. Qual que é o propósito da vida Zoe? Libertar os cativos, apregoar as boas novas. Olhem para mim todos. É necessário que você chegue no teu lar, na tua casa, e diga: hoje vai se cumprir esta palavra. Eu sou responsável por minha família de levar liberdade ao meu lar. Líderes de célula, esse é o propósito da vida Zoe. Senão você não vai ser eficiente. Senão você vai ser um líder de resultados, mas não de frutos. Cristo tinha autoridade, porque dizia: o Espírito do Senhor está sobre. Quando o Espírito do Senhor está sobre mim, então eu tenho autoridade para liberar isso que nós acabamos. Então Cristo falou: hoje, diga comigo, hoje, não amanhã,
hoje se cumpra essa palavra. Sabe quantas pessoas estão aguardando você dizer isso? Sabe quantas nações estão esperando vocês ministrarem isso? Sabe quantas famílias estão esperando você dizer isso? Cristo disse: hoje se cumpre, porque eu tenho palavras divinas. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Por que ele nunca ficou em dúvida? Porque o Espírito está sobre ele. Quando você entende que é uma natureza divina agindo através de você, você descansa. Porque não é você, é Cristo que faz todas as coisas. É Cristo, diga comigo, é Cristo que faz todas as coisas. Então Deus começa a operar através de nós. Agora sim, vamos em Hebreus capítulo 13, versículo 21. Essa palavra é tremenda. Em Hebreus 13, 21 diz assim: vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Operando em vós. Olha para mim. Quando nós somos uma alma vivente, a gente diz assim: Espírito Santo, espera um minutinho, eu tenho que pregar. Quando eu sou uma alma vivente, eu digo: Espírito Santo, na hora que eu tocar, a unção desce. Quando é uma alma vivente ministrando, sempre o Espírito vai estar fora. Mas quando é um Espírito vivificante, o que diz a palavra que você leu em Hebreus? Através de mim, Ele vai curar, através de mim, Ele vai liberar a palavra, através de mim. Mas quando eu sou uma alma vivente, as minhas emoções e sentimentos dirigem cultos. Meu Deus. E a gente ministra emoção. Alma. Você usa palavras de efeito, você diz: é porque o Senhor hoje quer te curar. Você que chegou cansado dessa, todo mundo chega cansado, irmão. E se nesta semana te humilharam? E se nesta semana te dizendo que você é uma porcaria? Alma vivente. E te machucaram? É verdade. Entrou ruim, saiu pior, pastor Vade. Mas o Espírito vivificante, toda tristeza vai embora desse lugar, toda dor vai embora desse lugar. Eu ordeno que toda sentença que foi liberada na tua vida se cancela hoje. Sabe, pastor, hoje não se expulsa mais demônios. Hoje se dá aconselhamento aos demônios. Eu tenho problema com esse demônio de pornografia. Pois é, coitado do menino, a vida foi difícil, ele foi abusado. Jesus não dava aconselhamento aos demônios, ele disse: vai embora. É que nós não podemos escandalizar. Querido, isso deu muito problema na igreja. Para de dar aconselhamento ao demônio. O demônio não se aconselha, se expulsa. E o caráter, não temos que orar pelos religiosos, nós temos que confrontar os religiosos. Jesus nunca orou pelos religiosos, Jesus confrontou os religiosos. Tremendo, diz assim: operando em vós, que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja toda a glória para todo sempre. Irmão, quando a vida Zoe flui através de mim, eu não estou: pastor Vande, você viu a palavra que eu ministrei? Cara, não dá tempo para isso, porque você fala: Cristo, não fui eu, foi Cristo. Porque se eu não tivesse pregado, não ia fluir. Não, é Cristo. É Cristo. Você começa a ouvir os... Essa semana
choveu o WhatsApp falando, pastor, que loucura, eu tenho vivido Espírito vivificante, testemunhos em Taubaté aqui, vindo para cá, numa outra igreja, pastor, você ministrou, eu falei assim, Senhor, obrigado, obrigado. E eles falam, e vou dizer, os testemunhos mudam. Quando é um testemunho alma vivendo, porque foi o pastor, não, quando o testemunho é de um Espírito vivificante, porque Cristo fez isso, porque Cristo fez isso. O pastor Álvaro deu nada, o pastor não foi, o pastor foi, não. Eles falaram, olha o que o Espírito está fazendo na minha vida. Esse é um testemunho do Espírito vivificante. Não são homens. Eles começam a reconhecer que a origem é Cristo. Eles começam a reconhecer que a vida é Cristo. Eles começam a reconhecer que tudo é Cristo. Eles começam a adorar a Cristo. E quando esta congregação entrar nessa dimensão, eles vão entrar aqui adorando. Eles vão começar aqui, eles não vão esperar os músicos. Eles vão chegar aqui e vão começar a adorar. Eles não vão precisar mais se horário, se a oferta em tal horário, se é antes do louvor. Não, eles vão começar a ofertar. Não vai ter mais dizer Espírito Santo, você entra agora, não. O Espírito governa, não vai ter mais esse protocolo. Vamos pegar uma marreta do Zoe e quebrar todo o protocolo de homens que tem afastado as pessoas de Deus. Aplauda o Senhor, porque você vai ser responsável disso. Sabe qual foi o erro de Martim Lutero? Ele queria fazer uma reforma através de uma estrutura velha. Ele queria fazer uma reforma usando uma estrutura velha, não tem como. Porque Deus que diz, seja uma nova criatura. Eis que faço todas as coisas novas. Deus está mandando dizer que não tem como você fazer uma reforma com a estrutura velha. Derruba. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém? Em Filipenses... Uau, diga comigo, uau. Esse é o culto, uau. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diga comigo, a partir de hoje, ninguém mais vai resistir às palavras. Agora presta atenção que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui resolve o problema da santidade. O pastor, é difícil. A carne. Querido, quando você tem a vida, você decidiu ser um espírito vivificante, o que diz? Que Deus é quem coloca dentro de você o desejo do quê? Vamos ler de novo? Ventinho aqui. Olha o que diz. Porque Deus é quem efetua em quem? Em vós. Tanto querer como realizar. Então, olha como nós somos eficientes. Tem muito crente, pastor Vande, que ele vai até o querer. O querer não é o suficiente, tem que realizar. Diga comigo, eu não sou um crente querer. Eu sou um crente que quer e realiza. Resumindo, eu mato a cobra e mostro o pau. É isso assim, esse é um português bem claro. Fala para o teu irmão, você quer e você vai realizar. Fala com autoridade, você quer e você vai realizar. Pela tua capacidade? Não. Pela tua competência? Não. Porque dentro de você há uma vida Zoe, que faz todas as coisas. Amém? Amém? Glória a Deus. Isso significa que coisas poderosas estão vindo para essa igreja. Amém? Agora, vá comigo em Efésios. Aí volta um pouquinho para trás. Efésios capítulo 4. Hoje está a Bíblia, hein? Quantos gostam de um culto de escola dominical? Diga amém. Hoje está parecendo escola dominical. Efésios 4:15. Olhe para mim, esse é um dos versículos mais importantes para você ser eficiente no reino de Deus. Grave este versículo, pega, escreve em letra grande, coloca na geladeira, coloca no teu quarto, coloca no espelho do banheiro para você não esquecer. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas é seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Qual que é a minha função diária? Presta atenção, aqui está o segredo da vida Zoe. Onde entra a minha parte? Onde entra a parte do pastor Álvaro? É que todos os dias, esse Cristo que está dentro de mim tem que crescer. Diga comigo, Cristo que está dentro de mim tem que crescer. Por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito, não sejas menino. Você precisa crescer. A minha responsabilidade significa que toda insegurança minha eu tenho que ir à cruz. Que todo medo eu tenho que levar à cruz. Porque esse Cristo que está dentro de mim tem que crescer. Crescer até que ponto? Agora vem a parte mais legal. Até ser como Ele. Vai em 2 Coríntios, capítulo 3. E eu termino com isso. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz: e todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, diga comigo, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que significa 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18? Voltar à origem. Quando Deus fez Adão, o que ele disse? Governe. Quando Deus fez Adão, o que diz ali em Gênesis? E você será como um Deus para eles. Qual que é o medo de ser como Deus? Pastor, isso é uma doidura. Isso é loucura, pastor. Quer dizer que eu... O que diz ali? Transformados de glória em glória, até ser semelhante. Significa que você voltou à origem. E a origem o que significa? Governo. Governo. Diga comigo, levanta a mãozinha e faz assim, governo. Governo. Uau. Governo. 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 Minha mente muda, governo. Eu não tenho sistema. Eu tenho vida. Recebe. Eu não tenho amarguras. Eu tenho vida. Recebe. Fala para tua esposa, amorzão. Eu tenho o amor de Deus para você. Recebe. Começa a falar para esta geração. Ei, no problem. Praise the Lord Jesus Christ. Começa. Você começa a virar decretos. E você começa a sentir dentro de você um negócio muito forte. Porque diz que a glória começa a se manifestar em você. E vai ter uns camaradas, não consigo olhar no teu rosto, cara, é muita glória, é algo sobrenatural, não importa, você começa porque é uma vida Zoe, uma vida de governo. E as pessoas vão olhar, o que está acontecendo, cara, é muita loucura, sim. E você começa a ser um agente transformador, por quê? Porque no lugar onde eu vou, eu sou dono de tudo. Eu tenho domínio das coisas, porque dentro de mim há uma vida Zoe, e eu sou semelhante a Cristo. Isso significa que o Satanás começa a olhar um monte de Cristo. Ele chegou aqui, olha, mais um Cristo, vamos embora. Ele chega na outro Cristo, meu Deus do céu. Ele começa a ir para São Paulo, meu Deus, outro Cristo. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ele começa a correr, galera, tem um monte de Cristo atrás de nós. Vamos fugir, um monte de Cristo, um monte de governo. A gente não pode entrar. Aí ele com o diabo, vamos embora, vamos rapar, não tem mais lugar, beleza, o Brasil foi embora, toda a corrupção foi embora. Aí ele começa, outro Cristo, não é possível, mais um, não, dois Cristos, não dá, vamos embora. Ele começa a correr, ele olha, meu Deus, um Cristo, olha, o cara do som, um Cristo, o cara que está filmando, um Cristo, meu Deus, vamos embora. Ele tem que fugir, que os incomodados que se mudem. Ele vai chegar para a tua família, ele vai ver Cristo e falar, não dá.
há um governo, há um sacerdócio. Olha a dimensão que Deus está falando, e vocês serão como eu, como um Deus. É uma heresia? Não, acabamos de ler na Bíblia. E serás como Ele, pleno domínio sobre todas as coisas. Isso é voltar à origem. Isso é voltar à origem. Lá em casa a gente brinca com a minha esposa. Eu acordo de manhã, minha esposa, em vez de ela dizer bom dia, amorzão, ela fala, eu quero ver Cristo. Eu falo, eu também quero ver Cristo. Por quê? Porque quando essa natureza divina começa a fluir. O Jonathan, ele dormiu lá, pastor. Ele falou, cara, eu estava no céu. É claro, você está no ambiente de Cristo. Eu falei, é verdade. A tua casa é lugar de paz. E eu não estou falando por você ter se esforçado em ser um bom cristão. Não significa, a vida Zoe não tem nada a ver em você se esforçar em santificar. Não, está em você desenvolver e permitir, diga comigo, permitir que essa vida flua. Deus não está pedindo, ei, nada contra, eu faço jejum, tá, igreja? Não, vou falar assim com ousadia. Jesus um dia estava lá. Brunão, por que teus músicos não jejuam? Eu não preciso. Eu estou com eles. Por que eles precisam? Mas haverá um dia onde for lhes tirado. O que eu estou falando é outra dimensão. É loucura total. Aí eles vão precisar jejuar. Mas se Cristo está em você, governo, plenitude, porque estamos completos nele. Pastor Vande, vamos entrar nas 40 dias de oração para... E Deus fala, nessa altura do campeonato, Cristo chega para o pastor Vande, ele não fala filho, Cristo chega, brother, meu irmão, fechamento junto, o que você falou está falado. Porque somos co-herdeiros. Diga comigo, Jesus fala para mim, brother, irmão, Jesus fala, você é meu irmão. Cristo está falando para você, é meu irmão. E o papai fala, você é meu filho, você é minha filha. Cristo está falando, você é meu irmão. Seja livre para sonhar, cara. Seja livre para trazer à existência aquilo que não existe. Seja livre para exercer governo, seja livre, seja livre. Deus fala, seja livre. Tem muito crente que está aprisionado, porque diz que ouviu mais o diabo, que você fez isso, que você tem erros. Tudo bem, nós temos erros e falhas, ok. Mas a voz do propósito é maior do que toda acusação. A voz do propósito de Deus para a tua vida é maior do que toda acusação. É por isso que quando Satanás... Isso é muito interessante. Uma vez me fiz uma pergunta, pastor Vande, como é que Satanás não sabia de Jesus? Isso aqui é pastor Álvaro, tá? Satanás, onde será que está o Messias? E lá o judeuzinho andando, 9 anos. Olha como é fácil. Cadê esse Messias? E Jesus lá crescendo em virtude. Quando foi se batizar, e o pai fala assim, meu filho, cara, ele estava debaixo dos nossos... Aí foi lá confrontar e falou, ele quis trabalhar a identidade, ele quis trabalhar a adoração, ele quis falar de governo, e falou, para, querido, presta atenção, ele é tão burro, que ele não viu Cristo andando, crescendo, se desenvolvendo. Porque ele é um espírito morto. É por isso que você tem que ser espírito vivificante. Por que nós temos que nascer no espírito? Quando nós não nascemos no espírito, nós não vemos Cristo crescer. Você não vê Cristo andar. Você não vê o Cristo crescer.
Porque teu espírito está como o espírito de Adão, que morreu. Mas quando você é um espírito vivificante, esse Cristo vai crescendo. Em virtude, em sabedoria, em poder, em unção, até chegar na estatura de glória. Até chegar no nível de glória. E o nível de glória é a dimensão do Pai. Porque Ele governa num ambiente de glória. Isso aqui não é heresia não, é Bíblia, irmãos. E você está capacitado, transformados de glória em na plenitude de Cristo. Então vamos cercar o inimigo, que ele veja um monte de Cristo, ele fuja. Caramba, um Cristo, mas assim não dá. Outro Cristo, meu Deus. Outro Cristo, assim não dá. Outro Cristo. É isso aí, cara. Esse é o objetivo. Por isso que Jesus fechou e falou, hoje se cumpre. Porque o Espírito está sobre mim para curar, libertar. Eu não tenho religião, eu tenho vida. Então chegue para Taubaté, São José dos Campos, São Paulo e diga, ei, eu tenho vida. Isso é impartir a vida Zoe, a vida do Espírito. A vida do Espírito. Quando você é um ministro do Espírito, muda tudo. Então ninguém te resiste. Pastor Wander, eu tenho recebido convites de igrejas tradicionais. Aí eu chego e falo, pastor, dá uma olhadinha no YouTube. Teve uma vez, esse foi tremendo, foi no ministério bem, que não podia levantar a mão, aquelas coisas, e o pastor me convida. E eu tinha uma banda, pastor Wander, chamava Banda Fé. Por que eu apelidei de Banda Fé? Porque meu guitarrista era paralítico, ele era cadeirante. Meu baterista era cego, cego mesmo. Meu baixista era gago. O único meio normal era eu. Quando me convidava, eu falava, pastor, você tem rampa para deficiente? Ele olhava, como isso aqui? Meu guitarrista é cadeirante. Então ele chegava, colocava, e o cara colocava pedaleira ali. Então, imagina, olha a cena, pastor Wander. O meu baterista cego empurrando o meu cadeirante guitarrista e o meu baixista vai para a direita. Era engraçado. Eu me lembro dos ensaios. Eu lembro que estava o baterista assim e veio o baixista e falou, olha, ele chamava Domi. O apelido dele é Me Dá um Real, né? Falou, ô Domi, eu estou colocando a partitura para você, viu? Ele, o único problema é que eu não enxergo, né? Mas essa Banda Fé, que eu apelidava Banda Fé, a gente começou a tocar músicas latinas, Latin Jazz, reggae. Então imagina, fomos convidados. Olha como é a vida azul é loucura. E chegamos lá, sabe aquelas igrejas onde você tem que o Espírito Santo entra agasalhado? De tão frio que está. O Espírito Santo entra agasalhado, né? É tão frio que o Espírito Santo tem que entrar agasalhado. E beleza, aí quero se chamava Banda Redenção. Que vem e oferece um louvor, eu falei, cara, não vamos tocar, escolhe um da harpa. Chegou, tocamos a harpa, sentamos. O pastor estava lá e falou, eu quero dar mais uma oportunidade para a Banda Redenção aqui, vir ministrar um louvor. Eu cheguei, escolhe outro hino, fomos lá, harpa. Beleza, sentamos lá, não estamos fazendo nada errado, né? Aí na terceira vez eu quero chamar, por favor, a Banda Redenção. Aí chamou. Falou, rapaz, eu não te chamei para você tocar hino da harpa. Toca aquilo lá que o povo me disse que é para você tocar. Aí eu falei, galera, tá liberado. E pá, aí você não sabe, pastor Wander. Aí um dia eu recebo um telefone e falo assim, aqui a gente é da faculdade de farmácia. Eu falei, a gente quer fazer um convite. Vocês podem tocar na nossa formatura? Pastor Wander, que visão tremenda. Nós lá no Paco, os caras enchendo a cara. Porque nenhum ministério religioso ia tocar numa festa de formatura do mundo, irmão. E nós chegamos, os caras, cara, nós vamos tacar
fogo lá, e não sei o que. Eu lembro que me dá, ai cara, eu quero enxergar para ver, mano, eu quero enxergar para ver. E eu lembro que nós começamos lá, e só louvorzão, e lá, e eu lembro que a gente tocou, já caíram por terra, sonando, já caíram por terra, os inimigos de Deus, imagina os caras, e lá os bebum lá. E eu falava, dê glória a Deus, glória a Deus. Foi lá no Clube Espéria, lá em São Paulo. E diga aleluia, aleluia, por quê? Porque eu estou nem aí, é uma vida zoe fluindo de mim. E os caras falaram, meu, que loucura. Vocês tocaram de tudo. Porque você tem que ser muito louco para ser um cara que compartilha a vida zoe. Por isso que fala, para, quebra essa estrutura da tua cabeça. Para de se limitar a um rio de vida que flui através de ti. Eu só quero isso, eu só quero que você flua na natureza na qual você foi gerado, você foi criado. Posso contar o testemunho, pastor Van da faculdade? Então, quantos tem tempo aí? Me dá uns 5 minutos? Eu lá, estudando de odontologia na faculdade, eu falei, não, porque quem é espírito vivificante, ele é sensível. Eu cheguei, não, eu preciso fazer uma coisa. Uma faculdade católica, tradicional, São Francisco, eu cheguei lá para o reitor, que é freio, falei, eu preciso da sala pastoral. Eu falei, Álvaro, lá vem você. Eu era presidente do DA da Odonto. Um crente, presidente do DA da Odonto. Isso é sobrenatural, cara. Eu cheguei e falei, preciso de uma sala pastoral. Ele falou, não dá, cara, nós somos católicos, você é evangélico. Estava falando, então me dá uma salinha. Posso dar uma salinha em frente. Aí eu cheguei, eu falei, que estratégia. Como você vida zoe. E eu pensei, final do semestre, todo mundo desesperado para não pegar DP. Aí eu mandei fazer no computador, se você vai pegar DP, às 6h30, oração. Se você vai pegar DP, 6h30, oração. Cara, aí eu chamei pra galera do Data Show, coloca uma caixinha de som, microfone, tá ótimo. Eu chego lotado, cara. Eu falei, quem tá aí com perigo? Vamos lá, vamos orar aqui. E beleza, e lá. E quando eu falei, quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar, não importa, os caras tinham medo de pegar DP. É estratégia, irmão, é vida zoe, porque só os malucos fazem isso. Aí lotou. Aí eu chegava e falei, cadê a galera da medicina? Cadê a galera do direito? Vamos orar, porque era oração para os caras ter. Aí falou, me ajuda, eu fui burro o semestre inteiro, mas agora baixa um espírito de inteligência. Era assim, cara. Beleza, Deus começou, aí eu cheguei pro freio e falou, o cara me chamou, Álvaro, que loucura, cara, tá lotado ali, e agora, o que você quer? Eu quero um anfiteatro, não tá cabendo lá, não tem ar-condicionado. Me dá você é louco, Álvaro, eu sou louco. Beleza, aí um dia, indo do meu carro, eu estou saindo da faculdade e eu vejo os barzinhos. Eu falei, não. Não estou sendo eficaz. Lá está legal, mas a muvuca é aqui fora. Aí eu fui lá, minha mãe era do conselho de pastores. Eu falei, mãe, tem uma igreja perto da faculdade? Tem, é presbiteriana. Oh, Jesus. Aí eu liguei, pastor, Álvaro, é você que é da banda Fé? É eu mesmo. Então, pastor, você pode me emprestar o templo para um evento que eu quero fazer? Cara, mas que dia que é? Segunda-feira. Beleza, segunda-feira não tem nada na igreja. Falei, não, tudo bem, vou te emprestar, por favor, obrigado, beleza. Aí o que eu fiz? Eu mandei fazer um flyer que dizia noites universitárias, coloquei o endereço. Mas eu falei, se eu for entregar assim, os caras não vão querer. Então eu fui num aluguel de roupas, eu aluguei o Pluto, o Pateta, eu não sei se era Mickey ou ainda. Imagine você passar no meio da balada, à noite, um Pluto, entregando um flyer. Porque tinha que chamar atenção. Aí os caras pegavam o flyer, o Pateta. Aquele negócio quente, pastor, eu lembro quente, eu suando lá. É bom porque os caras não iam saber o que era. Distribuímos flyer. Beleza, chegou segunda-feira, toca meu celular, é aqueles Nokia azul, você lembra aqueles Nokia? Mini orelhão. É benção, cara. Isso pegava até lá no inferno o sinal, cara. Sinal, conexão pura com Deus, cara. Se eu estivesse lá do inferno, Deus falava, não, aqui pega, tá tranquilo. E eu cheguei lá e o pastor falou, Álvaro, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o que foi, pastorzão? Tem uma barraca de pinga na frente da igreja. Tem uns caras lá cheios de isopor, cheios de cerveja. Tem gente fumando maconha, sei lá, na frente da igreja. O que eu faço? Abre a igreja, pastor. Abre a igreja. Chegamos lá, a banda Fé, entrou uns amigos doidos também das bandas e começaram lá. Eu sei que na primeira noite a gente encheu 3 sacos de lixo, cheio de droga, cheio de bebida, salvação rolando.
Doideira total. Eu louvo a Deus pelo pastor da presbiteriana. Esse foi mais louco que eu. Mas aí veio o sistema, ficou sabendo, e aí... Mas amém. Vida Zoe. Eu era perfeito? Não. Eu tinha todo o conhecimento? Não. Porque para você praticar a vida Zoe, você não precisa de experiência. Deus quer a tua obediência. Aplauda. Deus não quer o teu conhecimento. Deus não está nem aí, que esse evento, Senhor, eu já fiz 300 campanhas, já fiz 200 conferências. Cara, eu não estou pedindo a tua opinião. Vá e faça. Deus quer a tua obediência. Deus não está preocupado se você prega bem, se você está... Nada contra, nós temos que nos capacitar sim. Mas o que Deus quer é essa paixão no teu coração. Para uma coisa, uma serve, pastor Vande. Eu estudando. Porque a alma é o coração. E o coração é um combustível para a paixão. Teu coração começa a liberar paixão para que flua através do teu espírito a vida Zoe. Que essa paixão que está dentro de você libere a vida Zoe. Não pela tua capacidade, se você é bom, se você é santo, se você não é, mas sim por obediência. Porque Cristo foi obediente até o final. Você é portador dessa vida Zoe. Libere a palavra. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, essa natureza divina que está dentro de mim, manda te dizer, levanta e anda. Você é curado. Tua família é restaurada.